Olá, seja bem-vindo à aula 29 do curso de Macros e VBA do Excel. Nessa aula, vamos utilizar as estruturas de repetição para uma outra característica, para uma outra função no Excel. Nós vamos localizar nomes duplicados em várias planilhas. Eu recebi por e-mail uma dúvida vinda da Patrícia Souza e resolvi gravar essa aula juntando o conhecimento que nós temos até agora de estrutura de repetição com a dúvida dela. Veja só, o que eu quero fazer? Vou abrir aqui a planilha, você vai entender. Nós temos aqui alguns nomes. E eu gostaria de checar se esses nomes aparecem em que planilhas. Se nós olharmos aqui na Plan 2, nós vamos ver alguns nomes da Amanda, do Marcelo e do Carlos. Na Plan 3, do Alessandro, da Amanda, do Carlos e do Paulo. E na Plan 4 do André, da Márcia e do Marcelo. O objetivo dessa macro qual é? Procurar o nome do Alessandro em todas as planilhas que eu tenho no meu arquivo. E, se encontrar, colocar o nome da planilha aqui na coluna B. Vamos fazer um teste? Vou tirar do modo Design e vou clicar em Procurar Nomes. Prontinho. Rapidamente você percebeu que a minha macro percorreu todas as planilhas, verificando se o nome estava ou não aparecendo em alguma outra planilha. Vamos fazer um teste? O Marcelo, por exemplo, está na Plan 2 e Plan 4. Se clicarmos em Plan 2, vamos ver aqui o Marcelo. Plan 3, não existe o nome do Marcelo. E Plan 4 aparece aqui na quarta linha. Percebam como é prático. Eu posso apagar então esse resultado. Posso até trocar o nome da planilha, veja só. Teste. E ao executar a macro de novo, ele vai dar o nome certinho das planilhas. Veja só, planilha teste, onde aparecem os nomes do André, da Márcia e do Marcelo. Fácil? Muito simples. Você vai ver que com poucas linhas, um máximo de 30 ou 40 linhas, nós vamos conseguir fazer isso utilizando o VBA. Bom, essa é a minha planilha de gabaritos. Eu vou criar uma cópia dela. Pronto. Fiz a gravação da planilha, então, agora dessa vez em branco. Vindo aqui para a Plan 1, como proceder? Eu já mantive a estrutura de nomes e a planilha de explicação que você pode baixar justamente vai fazer isso, tá? Para que você não tenha que digitar os nomes manualmente. Um único detalhe é que tome cuidado, pois se há espaços no final de um nome e nas planilhas não há esse espaço cadastrado, esse comparativo não vai dar certo. Mãos à obra. Vamos começar inserindo o botão na nossa planilha. Vamos trocar a propriedade desse botão Caption para Executa, Procura. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho do botão. Como eu faço então para que esse código seja executado? 2 cliques no botão. Vamos abrir então aqui a janela do VBA. Eu vou puxá-la aqui um pouquinho para a direita, para a esquerda, para facilitar aí a nossa visualização. E vamos começar. Primeiro, vamos definir as nossas variáveis. Vou precisar de uma variável para manipular planilhas, que vai ser a nossa variável W para o worksheet. Vou dimensionar aqui uma variável chamada última cell as range. Esta célula vai ser utilizada para mapear a última célula que foi utilizada na planilha principal. Você vai entender logo logo. Din, nome, as string, uma variável para armazenar o nome que eu estou procurando, e uma variável chamada planilha, também uma string, para guardar o nome da planilha onde consta o nome da pessoa que eu estou procurando. Muito bem, vamos começar aqui definindo que a minha variável w vai ser igual à planilha plan1. Se você tiver outro nome para a sua planilha onde estão os nomes, então coloque o nome aqui, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas. Depois, vou selecionar essa planilha e vou colocar o cursor na célula A2. Por que isso? Porque nossa procura vai começar a partir da segunda linha, no primeiro nome da minha lista. Até aqui você já sabe fazer. Nós vamos criar agora um loop principal, cujo objetivo qual é? Vamos colocar aqui, objetivo, percorrer a planilha principal de nomes. Na sequência, vamos criar então aqui o nosso comando do while, ou seja, faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Isso nós vamos fazer por quê? Porque nós vamos começar aqui na célula 2 e eu quero percorrer todas as células que tenham nomes preenchidas até que ele encontre uma célula em branco. Por isso é importante você não ter linhas em branco nos seus dados. Eu teria que adaptar esse código caso você tenha. Vamos lá? Para que esse loop não se torne um loop infinito, você já sabe também que devemos proceder aqui, antes dele, ActiveCell.offset
1,0.select. Nós vamos fazer então que ele percorra cada vez que ele passar pelo loop por uma célula. Bom, esse é o nosso loop principal, ok? Mas agora o que eu preciso fazer? Lembre-se que antes de programar você tem que ter em mente tudo aquilo que vai ocorrer com a sua planilha. Se nós posicionamos o cursor aqui na célula 2, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui quando eu entro na minha estrutura de repetição é ver qual nome que está na célula. Por isso, vamos lá, verificar e guardar o nome procurado. Nós vamos iniciar a variável nome como sendo do valor da ActiveCell.value. Ou seja, nós estamos atribuindo à variável nome o valor da célula ativa. A célula ativa no primeiro giro vai ser a célula 2. No segundo giro vai ser a célula 3. E assim sucessivamente. Depois de definir o nome, nós precisamos marcar como se fosse uma âncora, colocar uma âncora nessa planilha, para que depois de rodar por todas as planilhas eu consiga voltar para a planilha principal e continuar o processo. Por isso, nós vamos usar o seguinte comando: set, última cell. Lembra aquela variável que nós criamos anteriormente? Então, é agora que eu vou definir essa variável. Set, última cell, igual ActiveCell. Vou comentar aqui esse código. Guarda a última célula utilizada na planilha principal. Muito bem. Já temos, então, nosso nome, aquilo que eu vou procurar. E já sei exatamente qual foi a última célula que eu utilizei. Vamos utilizar agora uma estrutura de repetição. Quantas planilhas eu tenho aqui? No total, nós temos 4, mas eu quero que a procura faça sempre a partir da plan 2 até a última. Nós vamos usar uma estrutura de repetição chamada forNext, que você já conhece. Só que nós vamos colocar aqui for uma variável qualquer. Eu vou definir aqui a variável e igual 2 to. Por que 2? Porque eu quero que ele comece no número 2. Você já vai entender por quê. Do número 2 até que número? Quantas planilhas eu tenho? Eu não posso colocar 4, porque se amanhã eu criar uma nova planilha, esse contador aqui só vai percorrer as 4 primeiras planilhas. O que eu vou fazer então é mudar esse número 4 para um controle que você já vai conhecer. Chama-se sheets.count. Você se recorda que nós temos lá o Sheets, que é uma biblioteca de planilhas da nossa pasta de trabalho. Ele é um agrupador das planilhas. Então, eu posso usar essa variável sheets para perguntar quantas planilhas existe na minha pasta de trabalho. Esse contador, então, aqui vai dizer que ele vai de 2 até 4. Sheets.count são 4. Vamos ver? Se eu colocar aqui interrogação, sheets.count e der um Enter, você vai ver que são 4 planilhas na minha pasta de trabalho. Bom, está ficando fácil. Vou colocar aqui um Next. Sabendo disso, esse aqui vai ser, então, a nossa estrutura de repetição que percorrerá todas as planilhas em busca do nome. Muito bem. Mais uma vez, eu preciso dizer para você que temos que pensar no processo. Se você estivesse fazendo isso manualmente, primeiro, você olharia para o primeiro valor, veria que era o Alessandro e clicaria em plan 2. Na célula plan 2, você teria que começar a procura sempre a partir do primeiro nome da lista. E é isso que nós vamos fazer. Dentro dessa estrutura, ele vai fazer tudo o que eu colocar aqui no meio em todas as planilhas. Na primeira planilha, vamos pensar primeiro na primeira planilha. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecioná-la. Só que para selecionar essa planilha, eu vou ter que usar o seguinte comando. Veja só, sheets a.select. Quanto está valendo o A? O A vale 2. Quando nós utilizamos o conjunto de planilhas com o objeto sheets, cada planilha recebe um número de acordo com a sua posição. Então, a plan 1 é a primeira planilha, ou seja, é a sheets 1. Plan 2 é a sheet 2. Plan 3, sheet 3, e assim sucessivamente. Se eu puxar essa planilha 4 para o início, a plan 4 vai ser a planilha 1, a sheet 1. Esta vai ser a sheet 2, esta a sheet 3 e esta a sheet 4. Isso você vai ter que entender para conseguir fazer novos códigos. Vamos lá. Sheet a.select. Quanto que vale o A no primeiro ciclo? Vale 2.
Por isso que essa minha rotina aqui vai selecionar a segunda planilha primeiro. Por isso que eu não coloquei o número 1 aqui. Se eu colocasse o número 1, ele começaria a fazer a procura na plan 1. Mas não adianta, a plan 1 eu já sei os nomes, eles já estão lá. Eu quero procurar então a partir da planilha 2 em diante. Então, vamos lá. Seleciona a planilha para busca, de acordo com o índice dado por A. Legal. Qual é o próximo passo? Nós vamos então ter que selecionar. Nós já selecionamos essa planilha, certo? Só que agora eu tenho que selecionar a célula 2, não só dela, mas de todas as outras que conforme os ciclos forem passando. Nós vamos então usar o comando sheets a.range a2.select, porque é sempre na célula 2 que vai começar o processo. Inicia o processo de busca na célula A2. Ótimo! Mas, como é que eu faço então agora para que ele percorra todas as células da minha planilha 2, 3 e 4? É aí que está mais um segredo, veja só. Nós vamos ter que criar outra estrutura de repetição chamada do while, igualzinha à anterior. Faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Da mesma forma que fizemos na planilha principal, quando eu estiver nas planilhas secundárias, eu preciso começar a procura da primeira célula e até a última célula que tenha nome. Eu sei qual é a última célula porque ela está em branco. A última da planilha está em branco. Por isso, eu mando ele parar quando ele encontrar uma célula em branco. Para evitar os loops eternos, vamos lá, ActiveCell.offset 1,0.select. Ótimo! Então, essa estrutura do loop aqui é o loop interno que vai procurar o nome. Bom, está entendendo? Se você não entendeu, então repita esse vídeo do começo para que você possa entender toda uma sequência de itens que estamos fazendo. Se nós começamos a procura dentro dessa planilha com a célula 2, como é que eu faço para comparar o conteúdo dessa célula com a variável nome que eu iniciei lá no início? Nós vamos ter que usar agora a estrutura if. Então, comparamos os valores com a função if. Mas como se faz isso? Você também já sabe porque viu as outras aulas do nosso curso. Se, if, ActiveCell, ou se a célula ativa, se o valor da célula ativa for igual a nome, então faça alguma coisa. Se a célula que o meu cursor está, ela tem o nome que eu estou procurando, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, gravar o nome da planilha onde ele encontrou lá na frente. Legal. Então, assim que eu encontro o nome, o que eu faço? Eu preciso armazenar o nome dessa nossa variável. Como é que eu faço para dizer qual é o nome da planilha que eu estou usando? Você já viu que fizemos isso aqui também, ó. Opa, eu esqueci um detalhe aqui importante. Eu preciso gravar o nome da planilha atual lá na nossa estrutura de loop. Toda vez que nós entrarmos aqui no forNext, além desses comandos de seleção, nós também devemos criar aqui vamos guardar o nome da planilha que estamos. Guardar o nome da planilha. Isso é importante. Então, a variável planilha que eu criei vai ser igual a sheets.name. Opa, sheets.a.name, porque nós estamos aqui com um índice. Agora sim. Se eu estou na planilha 2, plan 2, quando ele for ler essa instrução, ele vai dizer que a minha variável planilha vai ser igual a sheet 2. O nome da sheet 2 qual é? Plan 2. Por isso, então, que ele vai escrever plan 2. Muito bem. Se a célula ativa for igual, então, ao nome que eu estou procurando, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na minha planilha. Lembra da variável w, que define a plan 1? Então, eu tenho que vir até aqui a plan 1 e escrever na célula da frente o nome da planilha em que o nome do Alessandro foi encontrado. O que nós vamos fazer, então? Vamos lá. Seleciona a planilha principal. Na sequência, vamos lá. Antes de gravar, você percebeu que quando eu executei aquele programa, ele colocou o nome de várias planilhas.
Isso pode ser útil se você já tiver gravado o nome de uma planilha, para que ele não emende com outro nome, eu tenho aqui fazer uma artimanha. Eu vou usar uma instrução if aqui dentro, veja só. If ActiveCell.offset 0,1 ponto value for igual a nada, então faça isso. Olha que interessante. Se eu selecionei essa planilha e percebi que essa célula aqui, que é dada através do comando ActiveCell.offset 0,1, ela está em branco, ou seja, esse nome então ainda não apareceu em nenhuma procura. Eu posso vir até aqui e gravar o nome da planilha. Olha só, ActiveCell.offset 0,1 ponto value igual a planilha, que é aquela variável que guardamos o nome. Na sequência, temos que voltar para a planilha anterior, que vai ser dado pelo comando sheets_a.select, para que ele continue fazendo a busca, e vamos sair da estrutura do do-while. Por quê? Porque se eu já encontrei o nome na planilha 2, eu não preciso mais percorrer todas as outras células. Eu posso abandonar esse loop e ele vai para o loop anterior, ou seja, ele vai para a planilha principal, ele vai para a próxima planilha, dada aqui pelo forNext. Por isso que é importante você indentar o seu código para que você saiba exatamente qual é a prioridade de execução deles. Mas vamos lá. Se nós gravamos, vamos colocar então aqui, checa se há valor lançado na coluna B. Vou abrir aqui um pouquinho a tela. Legal. Então, se não tiver nada, ele vai gravar o nome da planilha. Mas, e se tiver? Por isso, nós vamos usar a cláusula else. Se você lembra da aula do if, nós temos aqui o if, que significa se. Então, se este critério for verdadeiro, then significa então. Então, faça o que está dentro desse trecho. Esse else significa senão. Então, se não está vazia a célula da frente, é sinal que ele já achou esse nome em alguma outra planilha. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, veja só. ActiveCell.offset 0,1.value, ou seja, o valor dessa célula aqui vai ser igual ao valor dela mesmo, ActiveCell.offset 0,1.value, concatenado, aspas, barra, aspas, concatenado com planilha. Esse comando aqui vai fazer o seguinte, ele vai gravar nesta célula aqui à frente, o quê? O conteúdo que já está nela, que é dado por esse comando, mais, esse E comercial significa concatenar, uma barrinha para separar o nome das planilhas, você pode colocar aqui um hífen, um traço, o que você quiser, e na sequência o nome da planilha novo. Se esse nome aparecer em 10 planilhas, ele vai anotar as 10 planilhas de forma correta, sem apagar o nome anterior ou sem ficar com o nome grudado. Difícil? Não é não. Lembre-se que as funções de repetição elas conseguem fazer isso, criar loops e subloops para que você possa, então, trabalhar com suas rotinas. Nós terminamos essa parte de checagem já. A única coisa que eu preciso fazer agora é lá no final, depois que eu percorri toda a minha planilha principal, lembra-se do loop principal? Então, eu preciso vir até aqui, no final do meu loop principal, e, antes dele, na verdade, antes do forNext. O que eu preciso fazer agora é colocar a nossa planilha para continuar o próximo ciclo. Vamos entender o que ele vai fazer. Eu vou debugar esse programa pressionando a tecla F8. Assim que eu pressiono o F8, você vai ver que o código vai começar a ser executado. Então, eu vou selecionar a planilha principal, vou selecionar a célula 2 e vou começar aqui uma estrutura de repetição que vai percorrer a minha célula enquanto ela não for vazia. Legal, ela achou um nome aqui e ele vai pegar então esse nome e vai guardar na variável nome. Ele já vai definir a última célula para que ele possa voltar para cá depois. E é esse ponto que eu preciso tratar. Quando ele voltar para cá, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer para a linha de baixo, e é o que nós vamos fazer. For a igual a 2 to sheets.count. Nós vamos então começar o primeiro ciclo com 2, e o sheets.count você viu que vale 4.
Então, essa estrutura de repetição vai percorrer a minha planilha 3 vezes. 2, 3 e 4. Selecionamos a primeira planilha através do comando sheets_a.select. Note que vou colocar o cursor agora aqui na célula 2. Vou guardar o nome da planilha, está vendo? Ó, plan 2. E vou começar o giro interno dessa planilha. Enquanto a célula for diferente de nada, ele vai procurar. Primeira checagem. A célula ativa é igual ao nome que eu estou procurando? Não. Então, o que ele faz? Não executa o que está dentro do if, desce para a próxima célula para procurar. Volta para o loop e ele pergunta, é vazia essa célula? Não. Então, ele pergunta, esse nome é igual ao nome que eu estou procurando? Não. Então, ele faz o mesmo processo. Quando ele chegar no final dessa planilha, perceba que está com a linha em branco, certo? Ele volta para o loop, ele pergunta, essa célula aqui é diferente de nada? Não. Ele aborta o loop e vai para o nosso for next, onde o A vale 3. Agora ele vai selecionar a nossa planilha 3, que é a plan 3. Olha só que interessante. Agora, ele vai colocar o cursor na célula 2, vai guardar o nome da planilha e vai começar de novo. Faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. O valor da célula ativa é igual ao nome que eu procuro? Sim. Então, ele vai selecionar a minha planilha principal e ele vai checar. Está vazia? Sim. Então, grave o nome da planilha, percebeu? Vai voltar para a planilha anterior e vai sair do do, para que ele venha para o for next, onde agora o A vale 4. Ele vai selecionar a planilha 4 e vai fazer a mesma coisa. Depois de todo esse processo, o que eu preciso fazer? Eu preciso, depois desse for next, onde ele está percorrendo todas as minhas planilhas, o que eu preciso fazer? Selecionar a planilha principal, selecionar a última célula, para que ele possa, veja só, continuar o processo para o próximo nome da lista. Se eu não fizer isso, ele vai dar erro. Ele vai ficar só no nome do Alessandro e vai parar. Vamos ver? Vou para a última planilha, ó, pesquisei todas elas. Next. Não há mais, ele não consegue, não existe uma quinta planilha. Então, ele para o for next, seleciona a planilha principal, vai selecionar a última célula que foi usada anteriormente e vai pular uma, onde o processo volta para o loop e começa tudo de novo. O nome que ele vai procurar agora é o André. Se eu mandar executar esse programa agora até o final, pressionando a tecla F5, você vai ver que a rotina vai ser feita adequadamente e acabamos de encontrar todos os nomes em todas as planilhas. Vou apagar esses valores, vou executar de novo e você vai ver que já está pronto. Se você quiser que esse processo funcione mais rápido, lembre-se que nós podemos, lá naquele nosso código, vamos lá, Alt F11, desligar a atualização de tela, colocando um application.screenUpdating igual a false no início. E vamos colocar aqui um application.screenUpdate igual a true no final. Como você está aprendendo a utilizar o VBA, eu aconselho a você não usar esses recursos de desligar a tela para que você possa ver o que ele está fazendo passo a passo. E por último, vamos apresentar uma mensagem para o usuário, né? Message box, processo concluído. Prontinho. Vamos executar de novo. Vou fechar a janela do VBA. Vou salvar essa planilha então aqui como gabarito, para que você possa utilizá-la depois. E executando o código, nós vamos ter a procura. Cuidado, porque se você executar a procura diversas vezes, você vai ver que ele vai encavalando os nomes das planilhas. Eu apago essa lista e executo o programa de forma correta. Bom, exercício para você. Antes de começar a fazer a procura, coloque um código que apague o conteúdo dessa célula aqui antes dele fazer o processo de procura. Assim você não precisa se preocupar em apagar todo o conteúdo. Isso você já sabe fazer, não vou então gastar o tempo dessa aula, mais tempo aliás, para ensinar como proceder. Espero que tenha gostado desse curso, dessa aula. A Patrícia que mandou a dúvida, muito obrigado. E pratique. Lembre-se que você já tem o conhecimento necessário para criar as suas próprias soluções. Você precisa apenas juntá-las para que você consiga criar soluções práticas aí em VBA. Meu nome é Alessandro Travato, agradeço a sua atenção e até nosso próximo encontro.